Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, boa noite oficialmente. Hoje nós vamos finalizar o primeiro módulo do caminho catecumenal. Nós já passamos pelo credo de uma maneira muito geral, é tanto que eu sugiro que você leia a apostila, o PDF que eu lhe mandei, porque tem esses textos, além das especificações em cada artigo do credo. Nós, para terminarmos este apanhado, depois de vermos a existência de Deus, o Pai, seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com todos aqueles conceitos que o credo engloba, geração, união hipostática, eternidade. Hoje nós vamos passar por o destino da humanidade, o destino final. O credo termina dizendo para nós que há outra realidade depois dessa. Lembre-se que o credo, depois de falar de Jesus, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vai saindo da vida da terra de Jesus, indo para o céu, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Vai voltando e entrando de novo na história da humanidade e chegando em nós. E o seu reino não terá fim. Lembra o credo maior? O credo niceno, constantinopolitano. E no final nós dissemos: creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Certo? É essa vida eterna, é esse destino final da humanidade que hoje nós vamos encerrar o primeiro módulo da catequese catecumenal. Tá bom? É um assunto muito importante e negligenciado pela maioria das pessoas, não somente os que vivem dentro da igreja, como da humanidade no geral. Hoje você falar de morte, falar de inferno ou de céu é uma ofensa. Você dizer para alguém que você está se aproximando da velhice e, portanto, vai morrer, é tido como uma ofensa. Eu já presenciei uma cena de que uma pessoa se ofendeu por causa disso. Porque o outro disse que essa pessoa, por ter certa idade, estava se encaminhando para a eternidade. E a pessoa ficou ofendida como se aquilo fosse algo supramundano, estivesse fora da realidade. Nossa sociedade está mais do que nunca assim. É algo que, desde os filósofos antigos, se tenta fugir, que é a morte, é uma certeza, todo mundo vai morrer. Ninguém até hoje escapou dessa morte natural, porém se tenta fugir, se tenta se divertir tanto, esquecer tanto a morte, que nós acabamos ficando perdidos. Nós não sabemos que caminho tomar. E vamos procurando prazeres para esquecermos que nós vamos morrer. Procuramos dinheiro, procuramos sensualidade. É algo presente em nosso mundo. E os padres, infelizmente, também pararam de falar isso. Antigamente, essa pregação que se tocava no inferno, no céu, no purgatório, era chamada de pregação dos novíssimos. Novíssimos são essas realidades futuras do homem. A morte, o céu, o julgamento. O catecismo romano diz que quando você prega ao povo dessas coisas, na sua alma gera um sentimento de contrição. Antigamente, nós, os capuchinhos, quando íamos pregar ao povo, alguns frades levavam um crânio que servia de exemplo
para que em determinado momento da pregação se mostrasse para as pessoas e dissesse: olha, isso aqui será você. Isso aqui é o seu destino final. Perceba que as imagens de São Francisco, algumas delas têm uma caveira, têm um crânio, não é? É por causa disso. É por causa de que São Francisco ficou tão unido à morte que ele já não temia essa realidade, a ponto de chamar a morte de irmã. É algo muito sério. Para o católico, para o cristão, nós vivemos com essa realidade sempre. A certeza que vamos morrer, a certeza que vamos passar por um juízo e a certeza de que temos um destino final nos aguardando, ou o céu ou o inferno. Nós queremos, evidentemente, o céu, mas para isso precisamos fazer de tudo para merecê-lo e evitar o inferno. Isso é fato, isso é doutrina, não é invenção da igreja, não é invenção de Jesus, está na tradição escrita, oral, certo? A realidade do céu e do inferno. Talvez a nossa sociedade não entenda bem, porque é difícil para o homem contemporâneo aceitar uma coisa que seja eterna, porque nós estamos numa sociedade do rápido, do passageiro. Nós queremos as coisas todas rápidas, líquidas, não é? E dizer que você tem um destino eterno para escolher parece ser muito pesado para a sua inteligência aceitar. Porque nós vimos, no começo, Deus criou uma alma imortal. Se você tem uma alma imortal, você vai para um lugar viver a imortalidade, mesmo no inferno. Se você for para o inferno, será um inferno eterno, porque sua alma não pode se corromper. Então, é um destino eterno que nós temos nos esperando. Tá certo? Por isso, nós vamos encerrar o credo falando dos novíssimos, do último destino do ser humano. Ok? Como será a eternidade? O último artigo do credo ensina-nos que depois da vida presente há outra, ou eternamente feliz para os eleitos no paraíso, ou eternamente desgraçada para os condenados no inferno. Os bens do paraíso e os males do inferno, por ora, são só para as almas, porque, por enquanto, só as almas estão no paraíso ou no inferno. Mas depois da ressurreição da carne, os homens, na plenitude da sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. Aqui eu vou te explicar uma coisa que nós pulamos, que foi a ressurreição da carne. Lembre-se que quando Jesus morreu e sua alma se separou do seu corpo, ali na cruz, ele desceu à mansão dos mortos, onde estavam os justos e os maus, esperando a redenção para salvar a alma dos justos que estavam ali. No Antigo Testamento, quando alguém morria, ficava nesse lugar chamado Infernos, com S, esperando o Redentor. Mesmo que lá tivesse uma diferença onde estavam os maus e onde estavam os bons. Jesus, quando morreu, a tradição diz que ele foi buscar primeiro Adão, porque Adão foi o primeiro que caiu, então foi o primeiro que mereceu a salvação. Jesus buscou Adão e depois da sua ressurreição com seu corpo glorioso e de sua ascensão aos céus, abriu as portas para todos nós que morrermos e para o céu. Mas ele foi o primeiro a entrar. A tradição da Igreja Católica acredita que Jesus está, sim, no céu, com seu corpo glorioso, que é o corpo humano da ressurreição, que ele ressuscitou, mas que também tem outra pessoa desta terra que já está com seu corpo no céu, que é a Virgem Santíssima. A Igreja acredita que Nossa Senhora
não morreu, mas dormiu. Porque a morte não é a pena pelo pecado, como diz São Paulo. Como nós vimos que Nossa Senhora não tem pecado, ela não morreu, ela dormiu. Porque a morte se assemelhou a um sono. O que faz a morte ter um gosto ruim, como diz Santo Afonso, é o pecado. Então você não deve temer a morte em si. A morte pode ser um sono. Você deve temer o pecado que faz a morte ficar amarga, dolorosa. Lembre-se de São José também, que morreu entre Jesus e Maria. Ele é invocado como patrono da boa morte. Por isso que nós dizemos que também São José teve uma morte feliz. Hoje, o ser humano talvez não aceite essa ideia de morte feliz. A morte é tida sempre como uma desgraça, mas não é. Depois de Jesus Cristo, a morte é somente a sua passagem desse corpo para a eternidade. Nossa Senhora, ela dormiu, ela morreu, mas depois ela foi ressuscitada como Jesus, em corpo e alma, e foi assunta ao céu. Ou seja, assunta, ela não ascendeu como Jesus. Ela foi assunta. Assunta é quem sobe pelo poder de outro. Ok? Jesus ele não foi assunto, ele ascendeu, ou seja, com o próprio poder. Então, Nossa Senhora sendo assunta ao céu, já está no céu com seu corpo glorioso. Nós, quando morremos, o corpo fica na terra, ou se você for cremado, nas cinzas. Sua alma que se apresenta diante de Deus. Mas no juízo final, que nós dizemos que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, ele vai aparecer, colocar todas as gerações diante de sua frente, os que já morreram, os que estiveram em acidentes, todos, e vai julgar. Esses terão seus corpos ressuscitados também. Deixa eu explicar melhor. Você, vamos supor, morreu hoje. Está sendo enterrado com seu caixão lá, velório, tudo. Sua alma já está na presença de Deus. E vamos supor que Deus te julgou já. E ele disse, você, Marcelo, vai para o céu. Então você entra para o céu. Seu corpo está lá na terra. Você já está gozando do bem do céu. Então o juízo final começa amanhã. Então, no outro dia, esse corpo que foi enterrado, ele vai ressuscitar e terá a alma unida novamente. E Deus só vai repetir a sentença. Ele não vai mudar. Se você, quando morreu, foi para o céu, no juízo final, Deus só vai corroborar essa sentença diante de todos. Por quê? Para cumprir também aquela passagem que diz, os humilhados serão exaltados. Então você, que era tido como um Zé Ninguém, porque seguia a Cristo, diante de toda a humanidade, Deus vai te honrar. Da mesma maneira, aquelas pessoas que eram consideradas boas aqui neste mundo, mas que quando morreram foram para o inferno, e só Deus sabe quem foi, nesse dia do juízo final, essas pessoas serão também envergonhadas publicamente, como se fosse para dizer, vejam, vocês achavam que fulano era um santo, mas está aí, condenada. Então, no juízo final, o seu corpo também vai merecer ou a glória do céu ou a pena do inferno. Por quê? Porque seu corpo é um instrumento da sua alma. Ou seja, você peca com a alma, não é o corpo que peca. Por isso que o corpo ele vai merecer também o céu ou o inferno, porque ele foi um instrumento da alma. Então, no inferno, você, depois do juízo final, vai sofrer com o seu corpo. Da mesma maneira, se você estiver no céu, também com o seu corpo, esse aí, você vai estar gozando dos bens do céu. Por enquanto, não. Por enquanto que não acontece o juízo final, seu corpo está destruído na terra. Só a alma que vai estar no céu, no inferno ou no purgatório. Depois do juízo final, nós não vamos ter mais purgatório. Isso ficou claro, compreendido. É uma coisa que exige um estudo. O próprio Dom Henrique falava que não se tem como explicar quando é que vai ser, como é que vai ser, se Jesus vai aparecer no céu, se ele vai descer. Em que situação figurativa, inclusive, é uma coisa um pouco mórbida. Isso. Assim, pensar, é uma pequenez tão grande pensar em matéria, né?
Exato. Mas em que situação figurativa as pessoas vão estar também? Isso mesmo. Você consegue... Quando você lê Santo Tomás e o próprio Catecismo e outros textos a respeito disso, você se pergunta, como se dará isso? Porque todas as pessoas do mundo, diante de Jesus, no mesmo espaço, todas as pessoas, Jesus vai julgar ali, mais uma vez. Santo Agostinho, eu acho que é no Cidade de Deus, ele fala que até as deformidades do corpo você estará livre quando o seu corpo ressuscitar. Então, por exemplo, se você na terra era careca, você vai ressuscitar com cabelo. Se você tinha um membro faltando, vai ressuscitar com um membro completo. É interessante. Na apostila, que você já tem em PDF, tem isso. Santo Tomás diz até assim, que o seu corpo vai ressuscitar com a idade de 33 anos, porque diz que é a idade perfeita do ser humano. É a idade de 33 anos, a idade de Cristo. Né? 32 a 33, ele chama a idade de maturidade do ser humano. Os velhos não vão ressuscitar velhos, vão ressuscitar nessa idade perfeita, certo? Então, somente assim nós podemos entender esse parágrafo. Estes bens e males serão iguais na substância, olha, voltando o termo substância, e na duração eterna, mas na medida, isto é, no grau, serão maiores ou menores segundo os méritos ou deméritos de cada um. Se você era um padre que morreu, no céu você vai ter um grau de glória a mais se você correspondeu a isso. Deus, ele recompensa de acordo com o seu grau de amor. Eu sou um religioso, então no céu Deus vai me cobrar mais do que você, porque eu tenho 3 votos sagrados e você não tem. Então eu tenho 3 compromissos a mais que eu prometi a Deus que iria cumprir, que são a pobreza, a obediência e a castidade. E se eu tiver cumprido isso, no céu ele vai me dar uma recompensa maior, porque eu na terra renunciei mais do que outras pessoas. Então eu mereço, se eu correspondi, uma recompensa maior. Tem gente que diz que no céu não vai ter mais isso de padre, de bispo, sendo que a tradição teológica clássica diz que não é bem assim não, que no céu tem sim o grau dos bispos, o grau dos papas, porque Deus honra a cada um de acordo com a sua correspondência de amor. Isso Santo Tomás é claro em explicar na Suma Teológica. Uma pessoa neste mundo que não teve nada, que era pobre, que vivia nas ruas, no céu ela vai ter uma recompensa muito maior se ela tiver correspondido isso aqui na terra com a união com os merecimentos de Cristo. Consegue compreender? Faz uma lógica, faz um sentido. Não é? Você pega ali a parábola do rico e Lázaro, o que é que Jesus diz ali? Ele olha a palavra diz, não é? Que é falado para o rico assim: Lázaro não tinha nada durante a vida, em compensação tu tinhas tudo. E Lázaro estava no seio de Abraão e o rico no inferno. Mas porque era um rico maldoso, era apegado a si mesmo. Veja que o rico não tem nome, só quem tem nome é Lázaro, porque aquele rico pode ser qualquer um de nós, entende? Então só o pobre Lázaro é que tem nome, o rico não tem, porque todos nós podemos ter esse apego, e não precisa ser, Marcelo, por algo grande. Você não precisa, por exemplo, dizer: eu sou apegado porque eu tenho 10 carros na garagem, ou porque eu tenho essa biblioteca inteira aqui e se eu morrer o espírito meu vai ficar vagando, assombrando o povo. Eu conheço gente que diz isso: quando essa pessoa morrer, a alma vai ficar aqui porque ela é muito apegada. Eu conheço. Você pode se apegar até num prego. Tem uma história de um monge que ele era muito pobre e na cela, no quarto dele, só tinha o básico: uma cama,
uma escrivaninha e na parede um prego que ele colocava o hábito, pendurado, né? E uma vez o superior local foi reformar as celas e esse monge não estava. Então, abriu a cela dele e mandou fazer a reforma. Pintar, colocar um reboco. E o pedreiro, nessa construção, tirou o prego da parede. E, quando o monge voltou, que foi olhar a cela, o quarto, não achou o prego. Ele caiu numa raiva tão grande e começou a espraguejar, a falar palavrão, a bater nas coisas, no chão e não sei o quê. Veja, um prego. Então, e ele não era pobre. Tudo que ele tinha, toda a riqueza estava ali naquele prego. Não tinha nada no quarto. Só tinha a cama, a escrivania e o prego. Mas veja a paz que ele perdeu por causa disso. Ele devotava a riqueza dele no prego. Então, ele não era pobre. Entende? É por isso que nós não podemos reduzir a pobreza ao material. Senão nós vamos estar caindo nisso. De dizer que eu ser pobre verdadeiramente é eu não ter nada e viver embaixo da ponte. Então, assim, todo rico será condenado, né? Mas, para você perceber que é preciso ter a interpretação da igreja, essas passagens. É uma coisa que eu acho interessante, é que às vezes o pessoal quer pegar a Bíblia ao pé da letra, sendo que não entende que a igreja veio antes da Bíblia. Então, nós só temos Bíblia porque temos a igreja. Porque em determinado momento da história, a igreja, com a autoridade do Espírito Santo, disse, olha, os livros canônicos são esses aqui. O protestante hoje, ele tem uma Bíblia católica. Quem disse ao protestante que o primeiro livro da Bíblia tem que ser Mateus? Não foi a Bíblia não tem índice. Por que não podia ser João, o primeiro do Novo Testamento? Isso foi a igreja que determinou. Então, a Bíblia tem coisas que não respondem a ela mesma. Por isso que a gente não acredita só o que está na Bíblia, porque quem é que determina isso? Foi a igreja que organizou, né? Eles acreditam numa coisa que nós organizamos. E Lutero foi esperto. Lutero tirou livros da Bíblia, mas ele não teve coragem de colocar nada. Ele teve coragem de tirar, agora ele não colocou nada. O céu e o inferno são lugares? Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. Lembra de onde é essa citação? Catecismo da Igreja Católica, 1023. Aqueles que morrem no estado de graça, ou seja, sem nenhum pecado grave na consciência, merecem o céu. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. O céu é isso. É a vida perfeita com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria e com todos os anjos e santos. Tem como viver essa vida na Terra? Bom, só a busca até certo grau. De acordo com Santo Tomás, até certo grau. Porque para você amar, corresponder o amor de Deus, tem que ser na mesma proporção. E o amor de Deus é infinito. Então, para você corresponder a isso, tem que amar infinitamente. E é algo que o ser humano não consegue. Você pode começar o céu já na terra, vivendo na graça. Quando você comunga, que está na graça, quando você recebe Cristo, sua alma vira o paraíso do Cristo que está ali na hóstia. Então, você pode começar a viver já essa vida na terra. Agora, não pode ser perfeitamente. Entendeu? Como cita a vida perfeita. Não pode ser perfeitamente. Você pode viver uma união de última morada, como Santa Teresa de Jesus compara, não é? A vida da alma, a vida interior, com um castelo. Você pode viver até a última morada, ou seja, um grau muito íntimo com Deus. Agora, dizer que chegou
a perfeição, os autores espirituais dizem que não, que você não consegue chegar à perfeição aqui, que tem um limite à perfeição humana. Isso é algo que você pode dar uma olhadinha mais no livro chamado Breve Tratado de Vida Espiritual, Ascética e Mística. Eu acho que é esse o nome. Ou é Teologia Espiritual. Eu sei que foi publicado pela Eclésia. Você colocar lá, Tratado de Vida Espiritual, aparece. E tem um limite à perfeição na Terra, né? De acordo com Santo Tomás. Viver no céu é estar com Cristo. Ou seja, é isso que eu estou te dizendo. Você quer viver no céu, é estar com Cristo. Só que lá perfeitamente. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontra sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Ou seja, é isso. Lá é a verdadeira identidade, é a perfeição, é a união total. Aqui é um espelhamento. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação. Nós não sabemos realmente como é o céu. Nós temos figuras de linguagem. Nós temos algo assim, mais ou menos, mas é totalmente fora dos nossos sentidos, da nossa compreensão. Porque se você acha uma coisa boa já nesta terra, imagine isso multiplicado por sei quantos milhões. Uma vez um aluno aqui utilizou um exemplo dizendo assim: o céu é uma coisa que tipo você gosta vezes 1000 vezes. Então imagina aí, eu sei lá, me sinto muito bem quando como uma pizza, eu sinto um prazer imenso, então multiplica isso aí por 1000. Isso é o céu, é quase o céu de muçulmano, né? Cheio de mulheres, né? É o céu do muçulmano. É um céu que você pode ali ter quantas mulheres quiser. É o sertão quando chove. É o sertão quando chove, pronto. O violeiro canta assim. Acha isso? Sempre dá essa comparação. Só no céu é melhor. Pronto. Você faz essa metáfora. A Escritura nos fala dele em imagens. Vida, luz, paz, festa de casamento. Agora atenção, isso aqui o catecismo coloca como imagem. Não quer dizer que no céu tenha comida. Santo Tomás refuta isso imediatamente. Diz, olha esse negócio de banquete. Não é que tem banquete no céu porque a alma não come. A alma, lá no céu você não vai ter mais necessidade básica de ir ao banheiro, de comer, né? Então, é uma metáfora. Porque para o judeu, a festa de casamento é o ápice. Durava muitos dias uma festa de casamento. É tanto que você vê que nas bodas de Caná o vinho acaba porque a festa é de vários dias. Não é como a nossa, que é um momentinho na igreja, vai para a recepção e depois vão para casa. Podia ser semanas. Vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. São Paulo diz, é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é, quando Ele mesmo abrir seu mistério, a contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus, em sua glória celeste, é chamada pela Igreja de visão beatífica. A visão beatífica é você ver Deus face a face, certo? É você ver Deus como Ele é. É aquilo que Ele vai te conceder se você for para o céu. Aqui na terra se diz que Jesus tinha a visão beatífica sempre. Mesmo Jesus humano, ele estava sempre vendo Deus face a face. Visão beatífica. Quando fala Cristo, imagem de Deus, se refere a que ele tem a imagem Sim. de Cristo, figura? Quando diz que Cristo é a imagem de Deus, é porque até Cristo, até o seu nascimento, nós não tínhamos um rosto para Deus, porque Deus, nós vimos, é Espírito. Cristo, a forma humana, é a forma que nós conhecemos Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Cristo. Está lá na missa da misericórdia,
Uhum. esse domingo. Foi lá na aeronáutica. Uhum. Aí, estávamos comentando sobre a origem da festa e tudo. Falou da visão que, acho que não sei se ela é beata, Santa Faustina. Santa Faustina, né? Uhum. Teve da imagem do Jesus misericordioso. Sim. Seria uma visão beatífica? Não. Não é isso. Ali foi uma aparição. Entendeu? Ela viu Jesus que apareceu. Certo? Só Cristo e os eleitos têm A visão beatífica, a exato. visão beatífica. Exato. Porque ela se entende que é a união total. É você ver Deus face a face. Porque na aparição, isso já vai entrar em outro assunto que a teologia fala, né? Sobre a aparição. A aparição, ela pode aparecer, que redundância, né? A aparição pode aparecer. A aparição, ela se apresenta da maneira também pedagógica que Deus quer mostrar pra gente alguma coisa. Por exemplo, Nossa Senhora no Japão apareceu com o olho puxado. Nossa Senhora em Akita. Depois você pesquisa se não sabe. Mas não quer dizer que Nossa Senhora era japonesa. Mas ela apareceu com os olhos puxados, com uma roupa diferente. Entende? Nossa Senhora em La Salette apareceu toda diferente também. Então, Guadalupe também. Guadalupe Muito característica. característica de indígena, não é? Então, a aparição também é pedagógica. Essa aparição que você fala, de Jesus misericordioso, Jesus está lançando os raios, né? Você vê a imagem que ele tem azul e vermelho. Isso é pedagógico também. A imagem passa a sua mensagem com coisas assim, com elementos simbólicos, né? Visão beatífica é algo mais puramente, entendeu? Que, claro, depois, se você quiser, eu posso mandar um texto separado só de visão beatífica, tá? Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Aquilo que impede você desse céu, dessa união com Deus, é somente o pecado grave. Claro, pecado, é de todo modo uma ofensa a Deus. Mas o pecado grave, que você pode também chamar de mortal, é o que impede você de estar unido à graça de Deus. Tem pecado que não necessariamente afasta você da graça de Deus. Por quê? Porque ele é leve. Então, você, por exemplo, falar uma palavra feia é um pecado leve. Isso não necessariamente te afasta de merecer o céu, mas é diferente de você matar uma pessoa. Isso é um pecado grave que fecha o céu para você. Então, em outras palavras, quem abre ou fecha o céu é você mesmo. É você que diz se quer ir ou não para o céu. É como quem fala, não tá de matar tal pessoa. Está no coração já nutrindo um desejo ruim, que pode ser um pecado grave. Entende? Morrer em pecado mortal, ou seja, com esse pecado que eu estou falando a você, que é grave, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre por nossa própria livre escolha. É esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Ou seja, o inferno é você estar excluído para sempre de Deus, por opção sua. Veja, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Não tem sentido Deus forçar todo mundo a ir para o céu. De dizer assim, no fim todo mundo vai ser salvo. Não tem sentido, porque uma pessoa na terra que é ateia, ela pode dizer, fique com seu Deus para você. Eu não quero Deus, eu odeio Deus. Pode. Deus é tão bondoso que ele respeita você. Ele não vai forçar você a ficar perto dele. Ele sabe que você só tem o seu ser
nele. Mas ele é muito bondoso, é a própria bondade, aliás, e ele não vai forçar você a estar perto dele. Então, se você não quer ir para sempre morar com ele, ele respeita. Você se excluiu de Deus. E o que é essa exclusão? É o inferno. Você vai estar no inferno. Eu já falei isso aqui, do céu, ou não lembra? Se não lembra, tá. Estou recapitulando. Não, já falamos, já passamos por esse ponto. Sim. Uhum. Então, não é uma coisa que, Deus vai salvar todo mundo, isso é invenção, que não existe inferno. O inferno é uma possibilidade que Deus deu para aquelas pessoas que não querem ficar perto dele. E ele é tão misericordioso que ele podia destruir sua alma imortal. Mas ele não fez. Podia simplesmente fazer assim, não, eu vou agora acabar com vocês. Pronto, puf, acabou. Mas ele é tão misericordioso que ele ainda vai deixar você no inferno. Sofrendo, padecendo. Mas você está lá. Certo? Lembra um pouco da negação de Lúcifer Sim. ao serviço de Deus. Uhum. As pessoas repetem essa mesma atitude também, né? Sim, com Como certeza. no caso do... Por isso que nós falamos que todo pecado é um fruto do orgulho. E o orgulho é você querer ser como Deus. Imitando quem? O demônio. O primeiro a querer ser como Deus. Né? Todo pecado é um fruto do orgulho. Por isso você deve, a partir de hoje já, você vai se batizar, claro, evitando os pecados que te afastam de Deus. Que são inicialmente os graves. Tá? Depois nós vamos entrar nesse tema mais próximo do seu batismo, quando você estiver se aprofundando, você já está fazendo a reflexão dos vícios, né? Saiba que todos aqueles vícios são pecados graves, mas depende do ato, né? Da ação. Depois nós vamos destrinchar melhor nisso, tá? Mas, de todo modo, coloca isso na cabeça, que eu devo evitar o pecado mortal, tá bom? Inicialmente. Depois vamos falar dos leves. Jesus fala muitas vezes da geena do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam, até o fim da vida, acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. A geena do fogo era um lugar que queimava o lixo. Quando Jesus diz assim, você vai ser jogado na geena, é o lixo. Jogava o lixo para queimar o fogo. Então ele compara o inferno a isso. Ou seja, se fosse mentira, inferno, por que Jesus estava falando? Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram a iniquidade e hão de lançá-los na fornalha ardente. Isso está em Mateus 13, 41 e 42. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isso também vai estar no livro de São Mateus. Veja como Jesus é severo falando do inferno. Não é uma brincadeira, como muitos pensam. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. Ou seja, duas coisas aí. O inferno existe e é eterno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno. Infernos com esse aqui está no sentido de inferior, tá bom? Não é de infernos, mansão dos mortos, como nós vimos, tá? É inferior. As penas do inferno são chamadas de fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira. A principal pena do inferno não é outra coisa a não ser a separação de Deus. Vários santos, inclusive essa que você falou, a Faustina, ela teve visões do inferno. Santa Francisca Romana teve visões do inferno. Depois pesquise Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. É um texto belíssimo, um texto que eu li no começo de minha conversão. Ali foi um período que ajudou para que eu criasse uma contrição em mim.
porque é um texto que ela teve visões reveladoras do inferno, claro, com figuras de linguagem também. Por exemplo, ela vê um castigo só para os que pecavam com a luxúria, um castigo só para os que eram ladrões. Ela vai vendo e tem que ter coragem. Santa Francisca Romana. E tem que ter coragem, viu? Não é uma brincadeira, não. Ela vê cada coisa que, olha, filme de terror perde. E ela descreve. Desde grelha, desde serpente, e que entra na boca e sai no outro local. Coisas impressionantes, aterradoras. Eu não sei se o senhor já... fazendo um adendo assim, já viu aquela pastora nativa? Já. Fala coisas do tipo. Exato. Talvez ela tenha bebido na fonte e foi dizer que foi ela mesma que pois aconteceu. Isso mesmo. É Santa Francisca Romana que fala isso. Coisas impressionantes que, se você ler, olha, todo mundo depois desse texto deveria tomar consciência de querer evitar o inferno. É um texto que alguém pode dizer assim, não, mas para que eu vou estar lendo coisa do inferno? Mas não é para você ler simplesmente, olha que medo, não sei o quê. É para você tratado do inferno. Não é uma coisa simplesmente para você ler e fazer assim, meu Deus, que bonito, ou então, que medo. É para você ter a consciência. Vai gerar em você um arrependimento de dizer assim, meu Deus, eu quero evitar isso aqui. Isso é tão aterrador que eu quero evitar. Isso que vai gerar se você ler um texto assim. E é muito bom, de Santa Francisca Romana. Mas essas penas não são nada em compensação à exclusão total de Deus. A principal pena do inferno é você estar separado de Deus para sempre. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar da sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constitui ao mesmo tempo um apelo urgente à conversão, que eu estou falando a você. Não é para assustar, que nós estamos falando de inferno, de morte, de céu. É para você entender que deve usar a sua liberdade dada por Deus para o bem, pensando que você um dia vai ter que prestar conta a Deus e tudo. Constitui ao mesmo tempo um apelo urgente à conversão. Deus não predestina ninguém para o inferno. Isso é importante você entender, porque tem alguns pensadores que falam da predestinação, viu? Inclusive teólogos. Parece que é o Calvino, protestante, que diz que nós já nascemos predestinados, ou para o céu ou para a terra. Ou para a terra não, ou para o inferno. Uma aluna minha que era protestante falou isso, de que o pai dela é pastor ainda hoje, presbítero de lá, da igreja, acho que é a presbiteriana, e ele disse a ela que estava vendo que ela tinha sinais de que ia para o céu. Então, é uma doutrina que eles têm que é assim, que você já nasce predestinado, ou para o céu ou para o inferno. E você tem que descobrir esses sinais conforme for passando a sua vida. É a doutrina da predestinação. E tem como salvar quem, segundo eles, não. Quem predestinou? Então, como é que vai incentivar uma pessoa a estar no... Eu não sei. Ela já tentou me explicar. Eu também nunca fui atrás disso, porque eu acredito que eu não sou predestinado. Então, eu nunca fui atrás disso. Ela se batizou? Ela se batizou, terminou a primeira comunhão aqui conosco. Né? Ela, depois tem a foto. Acho que você deve ter visto. Então, ela falou isso. Que eles têm lá essa doutrina de que da predestinação, de que você já nasce predestinado ou para o céu ou para o inferno. E conforme vai passando sua vida, você vai descobrindo essas coisas. Agora, que coisa estranha. Mas isso daí, Marcelo, não é uma coisa também assim, eles inventaram. Já na Grécia, tinha alguns pensadores que pensavam que o destino era uma coisa imutável, né? Que você já estava predeterminado, não tinha esse negócio de livre-arbítrio, né? Eu faço o que eu quiser. Não, já está destinado de sempre isso para você fazer. Não tem isso de livre-arbítrio, eu vou moldando minhas escolhas, não sei o quê. Não, eles já tinham pensadores antigos que falavam isso, diziam, não, olha, está predestinado já. Quem pensa muito assim são os muçulmanos, né? Isso. Mas fala, Maktub, tá tudo escrito, aquela coisa. Exato. Então... Mas não funciona para nossa ideologia, não é isso? Como assim? Não é bem assim. Para
para a nossa crença. Não, a Igreja Católica não acredita em predestinação. A pessoa pode estar em pecado, Se arrepender e transformar o seu caminho. Exatamente. Veja São Paulo. São Paulo se converteu. Estava matando os cristãos, depois se salvou e virou um santo. São Francisco de Assis mudou seu caminho. Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho, né? Todos os santos, a maioria, tiveram, às vezes, um caminho assim de conversão. Então, nós não somos anjos. O anjo, ele não pode mudar a vontade, como nós vimos sobre os anjos. Quem pode mudar a vontade é o ser humano. Então, o Satanás não pode dizer assim, eita, agora eu quero ser bonzinho. Nem São Miguel pode dizer, agora eu quero ser do mal. Não pode. A vontade dele é imutável. A nossa não, a gente pode mudar, né? Por isso que os medievais têm uma briga do intelecto e da vontade, né? O intelecto sabe de tudo, mas a vontade não segue. Isso é uma coisa muito difícil também para a gente, né? Eu sinto essa luta, você deve sentir também, porque, por exemplo, a gente sabe que é importante rezar antes das refeições, rezar antes de dormir, mas quando a gente está chegando perto de dormir, a gente fica, eu não quero, que eu estou muito cansado, que eu vou deitar. Então, tem uma diferença aí. Como assim? Seu intelecto está bem formado, mas sua vontade está fraca, né? Então, o intelecto, ok. E como é que eu faço para fortalecer a vontade? Aí que vai entrar a penitência. A penitência age na vontade. Depois nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas por que? Isso já explicando, porque nós vivemos um tempo de jejum, né? Quaresma, passou, Semana Santa, Sexta-feira Santa, jejum obrigatório, né? Pela igreja. Então, para que eu ficar sem comer? Porque isso vai agir na sua vontade, né? Se entende que se você controla a boca, você controla outras coisas também. Então está agindo na vontade. Dá uma reformada mesmo. É na vontade que age, tá? Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, que é o pecado mortal, e persistir nela até o fim. Ou seja, você está ali insistindo naquele pecado e não quer mudar. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus. Isso aí está no catecismo, tá? Então veja, uma pessoa só é condenada ao inferno se ela vai até o fim do seu pecado e não tem arrependimento. Não tem. Uma pessoa pode se salvar em pecado? Pode, se tiver a graça de Deus de ter uma contrição perfeita ali no final da sua vida. Por exemplo, você estava em pecado mortal, você cometeu um pecado mortal, aí você disse, eu me arrependo, eu quero me confessar e eu quero mudar de vida, né? Aí você está indo para a igreja se confessar, aí você no carro acaba batendo um acidente, está ali no chão agonizando. Você pode, naquele momento, Deus sabe se você conseguir uma contrição perfeita, mesmo sem a confissão, né? A gente acredita, como Igreja Católica, que os pecados mortais só são perdoados na confissão. Mas você pode se salvar se tiver uma contrição perfeita. Ou seja, você se arrepender tanto que Deus já te dá o perdão sem a confissão. Mas atenção, precisa da confissão por quê? Porque a confissão, ela também é um ato da igreja que você se reconcilia com a igreja, né? Um pecado seu também ofende a igreja, porque você é do corpo da igreja, né? Então, mas isso vai ser para o futuro, tá? Eu só estou adiantando, nós vamos entender direitinho como é que funciona esse negócio da confissão. Entendido aí, céu e inferno, tá joia? Bom, o purgatório, sabe o que é? Já ouviu falar? Purgatório. Sobre o purgatório? Ao pouco que eu entendo, leigo como sou, purgatório seria um espaço entre céu e inferno. Acho que é isso, né? Entre a glória e realmente a condenação. A condenação. Esse espaço reservado para as pessoas que morreram pagãs. Me passaram isso, né? Não. Me contaram. Bom, estava certo até o pagão. Pagãs. É o seguinte, o purgatório, ele tem, não é uma invenção medieval, tá? Ele tem base na Bíblia, principalmente no livro de Macabeus, onde se oferece sacrifício pelos mortos. A oração pelos mortos é também bíblica, não é invenção da igreja. Então, certo, os mortos. Mas rezar pelos mortos
Se eles estão no céu, não precisa de oração, porque lá estão salvos. Se estão no inferno, não precisa de oração, porque no inferno ninguém sai de mais lá. Então estão rezando para os mortos que estão aonde? Vagando no mundo? Não. No purgatório. Purgatório é outra palavra para purificação, para estado de purgar, de purificação. É como se fosse assim, você nessa sua vida, você é um bom cristão, tá bom? Você está evitando o pecado, você está querendo ser uma pessoa melhor, e você se confessou, estava na graça e morreu. Só que no juízo, lá no juízo, no seu juízo particular, só você e Deus vai dizer, olha Marcelo, você tá bom, você lutou contra os pecados mortais, você venceu, só que rapaz, tu tinha um defeito que tu nunca prestasse atenção, que toda vez que tu ia rezar o texto, tu ficava abrindo a boca e não controlava isso. E tu podia ter controlado, tu podia ter se disciplinado mais, tu podia ter, sei lá, rezado o texto em pé para não cochilar, mas toda vez tu ficava quase de propósito se dando ao sono. Isso não é um pecado que ia merecer o inferno para você. Mas aqui no céu, ó, todo mundo é santo. Você também não pode entrar agora que você está com esse probleminha aí. Então vá para ali para o purgatório, se purificar um pouquinho, tá bom? Depois você vem. Entende? É mais ou menos isso, né? Nessa linguagem bem informal. Desculpe até por usar uma linguagem tão boba assim. Não, mas é tipo isso. O purgatório é esse lugar para purificar você daquelas imperfeições que você não conseguiu purificar na terra, mas não necessariamente merecia o inferno. Um endireitamento. Exato, é para você se... Porque o céu é perfeição. Entende? Então Deus, ele quer você como cristal bruto transformar tudo, polir tudo. Tá entendendo? Então às vezes vamos supor, eu me confessei semana passada, e sofri um acidente hoje e morri, pronto. Eu estava na graça. Só que durante essa semana eu ainda cometi uns pecados leves. Como, por exemplo, eu me estressei, eu chamei um palavrão. Isso é tão leve que eu não mereço um inferno por causa de um palavrão. Eu não vou para o inferno por causa de um palavrão. Mas eu também não posso ir logo para o céu, porque palavrão não é uma coisa boa. Se fosse boa, eu poderia dizer que Jesus chamava palavrão. Isso é um absurdo. Então, eu vou para onde? Purgatório. Para que eu me purifique e vá para o céu. É isso. Entende? Agora, a duração do purgatório pode variar de anos, de meses. Não é como o tempo nosso, né? A gente fala de purgatório, tipo, fulano já deve estar há 10 anos no purgatório, né? Às vezes tem umas falas assim, mas não é como esse tempo nosso. É tanto que tem revelações de almas que dizem que 1 minuto no purgatório parecia 1000 anos. Entendeu? De tanto que demorava. Então é diferente essa questão do tempo. O próprio nome é para purgar. É para purgar. E é o tempo que Deus achar necessário. Né? Nossa obrigação é rezar pelas almas que padecem no purgatório, porque lá elas não podem fazer mais nada. Nós que temos que fazer por elas. Rezar, oferecer comunhões, esmolas. E a prática do texto das 3 horas, né? Isso, exato. Temos que oferecer tudo isso pelos mortos, porque eles não podem fazer nada por eles. Isso é o purgatório, tá bom? Uma forma de você ajudar as almas é pelas indulgências. Eu vou mandar para você uma aula só sobre indulgência. Eu acho que você já ouviu falar, né? Gente dizendo assim, hoje eu tenho que ganhar a indulgência da porciúncula, do perdão de Assis, né? Olha, hoje tem indulgência plenária, né? Sim. Hoje tem indulgência de 100 dias para quem fizer isso. O que é isso, indulgência? Eu vou mandar um vídeo para você, tá bom? Só sobre indulgências, tá? Você pode ler aí o amém. O amém é a conclusão. Até o amém do credo tem um significado. Não é só simplesmente porque, vamos botar um amém aqui, mas ele tem um significado. Né? Você sabe que amém é uma coisa que a Igreja Católica colocou nas orações, né? Antes não tinha. Você vê que o Pai Nosso da Bíblia não tem amém. O Pai Nosso que Jesus ensina. Isso foi depois do século III para cá que colocaram amém no final das orações. Porque na missa a gente não fala amém, né? Na missa não fala. Pode o Pai Nosso. Os protestantes pegam amém como se fosse algo deles, né? Mas não é algo deles. Quem colocou amém depois das orações foram os católicos. Lê aí, por favor, o que é que significa o amém no final do credo. O amém, final do credo, retoma e confirma, portanto, a palavra com que começa. Creio. Crer é dizer amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus
é fiar-se totalmente naquele que é o Amém, de infinito amor e perfeita fidelidade. A vida cristã de cada dia será, então, o Amém ao creio da profissão de fé do nosso batismo. A palavra Amém, no fim das orações, significa assim seja. No fim do credo, significa assim é, que quer dizer, creio que é absolutamente verdadeiro tudo que nestes 12 artigos se contém. Estou mais certo disso do que se o visse com os meus próprios olhos. Pronto. Quando você se batizar, que o padre for perguntar, você crê na igreja una santa, né? Crês em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, você vai fazer a profissão pública da fé. Né? Lá você vai responder, você vai dizer, creio, né? Creis em nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer tudo. Quando você falar o Amém, a partir de hoje, no credo, você vai estar dizendo isso. É absolutamente verdadeiro tudo que nestes 12 artigos se contém. E estou mais certo disso do que se o visse com os meus próprios olhos. Você quer se batizar? Você quer abraçar a fé? Então ótimo. É isso que você está fazendo. Crendo em tudo isso que nós estamos estudando, desde o creio em Deus Pai até o Amém, muito mais certo do que se você visse Jesus aqui no meio com os próprios olhos. É isso que significa esse seu percurso de dizer Amém às verdades do credo da Igreja Católica. Tá bom? Um tabelião da fé. É verdadeiro este documento, dou fé. Exato, dou fé. Uma confirmação. Tá bom, então pronto. Tarefa de casa para você é fazer a leitura da apostila completa, tá bom? Eu só não fiz a impressão hoje, porque tinha pouco papel lá na loja. Não, tranquilo, viu? E também assistir a aula sobre as indulgências, tá bom? Tá bom. Podemos encerrar? Mais alguma dúvida? Podemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre.